Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, por favor. Vamos caminhando em Atos ainda. E nós temos uma necessidade de estarmos atentos àquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Eu quero falar, eu tenho dito isso e vou frisar sempre. Eu tenho lido Atos com novos olhos nesses dias da pandemia, entendendo e compreendendo um pouco mais sobre a história da igreja, a formação da igreja e sobre a responsabilidade que nós todos temos com a continuidade desse chamado eterno, que é ser igreja. Ser igreja é um chamado para a eternidade, porque nós somos igreja aqui e seremos igreja nos céus, porque igreja é comunidade, igreja é comunhão, e nos céus nós estaremos em comunhão. Aí uma comunhão sem nenhum tipo de problemas, de rusgas, de dificuldades. Nós teremos a comunhão perfeita com Deus, com Jesus, com o Espírito e entre nós. Então, leia a Bíblia. Eu tenho dito isso também, leia a Bíblia, aperfeiçoe-se então em conhecer mais a palavra em nome de Jesus. Vamos ler então a partir do verso 1. Em nome de Jesus, a minha versão diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de mim, diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, chamado, também conhecido como Pedro, e que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, e come, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou e entrou e os hospedou. Siga comigo aqui. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 da tarde, de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de sua esmola.
mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente e fui bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Amém? Até aí. Uma leitura longa, mas necessária para compreendermos aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nesses dias. Eu tenho certeza absoluta que não há por acaso, não há coincidências no reino, mas existe uma convergência das ações que o Espírito tem revelado e feito nesses dias sobre a igreja, e nós somos a igreja do Senhor. Eu coloquei como tema dessa mensagem o escândalo do Evangelho, e aí eu quero já começar sem demora, falando sobre a palavra escândalo. O que quer dizer escândalo? Obviamente que você tem o seu conceito do que é escândalo, e muito provavelmente você acertou. Escândalo é de fato uma situação embaraçosa, ou uma situação de perplexidade, uma revolta provocada por algum ato que viola algum tipo de código moral ou ético, ou que contenha sentimentos exacerbados. Ou seja, o escândalo é aquilo que choca a cada um de nós, é aquilo que nos tira do eixo, é aquilo que nos proporciona aquele sentimento de: nossa, eu nunca vi isso, nossa, parece uma coisa extraordinária, diferente. O Evangelho, nós vamos na caminhada aqui entendendo com base nesse texto, ele traz os seus escândalos, e eu vou explicar melhor sobre quais escândalos aos quais eu me refiro, mas eu queria que você pensasse naquilo que nós lemos juntos aqui sobre a história de Cornélio. Cornélio, a Bíblia diz, era um homem piedoso, um homem temente a Deus. A sua família, escute bem, era piedosa e temente a Deus. E aqui a gente precisa pensar um pouco. A nossa mente religiosa, e quando eu digo religiosa, não é no sentido pejorativo, mas a nossa mente formatada dentro daquilo que nós aprendemos acerca do Evangelho e acerca da igreja, muitas vezes não nos permite olhar para além daquilo que o Senhor quer nos revelar. E esses dias são dias extremamente necessários para que cada um de nós possa um pouquinho mais abrir o seu coração e entender que Deus está fazendo coisas novas, mudanças profundas. A geografia tem se alterado, e eu não tenho dúvida nenhuma de que isso começa na nossa casa, no nosso coração. Se de alguma maneira você não tem sido incomodado, se de alguma maneira você não tem sido constrangido, compelido por esses dias, por essas situações, você precisa dobrar o seu joelho um pouco mais e pedir ao Senhor: Deus, me mostra, me revela o porquê de tudo isso, e começa a transformar o meu coração profundamente, porque é inadmissível que nós todos estejamos passando por tudo isso, e nós não estejamos pelo menos atentos a ouvir aquilo que Deus quer revelar nesses dias sobre a terra. Portanto, quando nós falamos de Cornélio, nós temos aqui uma figura de um homem que ainda não era convertido ao Evangelho, por assim dizer. Ele não tinha recebido do Espírito, mas ele era um homem temente a Deus, que orava continuamente, e ele e a sua família davam esmolas. Ele era um homem que tinha sob a sua liderança soldados romanos. Ele era um homem que sabia o que era mandar e ser obedecido. Ele era um homem que trazia a sua família de maneira piedosa à presença do Senhor, e ele dava esmolas, ele era generoso, mas ele era um homem que ainda não havia se convertido ao Evangelho. Ele ainda não havia tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Pela história nós conseguimos entender que Cornélio era um prosélito. O que era um prosélito? Era um judeu, alguém convertido ao judaísmo. Ele era romano, mas ele havia sido convertido ao judaísmo. Ele entendia sobre a lei de Moisés, ele ensinava sobre isso dentro da casa dele, e olha só que coisa interessante, Deus o ouvia. E eu, quando estava lendo de novo e pensando sobre esse texto, e esse texto é muito conhecido porque ele fala sobre, ele é o texto que se diz, os historiadores falando sobre a internacionalização do Evangelho, onde ele sai do gueto dos judeus, e entenda gueto não de uma maneira pejorativa, mas dentre os judeus ele vai aos gentios, por conta de tudo aquilo que a gente vai ver aqui na vida de Pedro. Mas mais do que isso, nesse momento a gente tem que ver Cornélio como alguém que clamava a Deus, orava continuamente, era ouvido por Deus. A palavra fala em Eclesiastes 9 que o sol
E o tempo e as esferas, as estruturas de tempo e aquilo que Deus proporciona, aquilo que Deus faz gerar na terra, Ele faz gerar sobre todos. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor em Mateus 5, Jesus falando sobre isso, Ele ensinando aos discípulos, Ele fala que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Eu fiquei pensando nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia ainda, de pandemia agora, com agravamento ainda. Acabei de dizer agora que nós não podemos mais fazer os pequenos grupos de maneira presencial. Nós precisamos entender que os ouvidos do Senhor estão abertos, mas nós não podemos chegar na presença do Senhor de uma maneira leviana, infantilizada. Nós precisamos levar até Ele aquilo que Ele quer que nós levemos esses dias. Aqui havia um homem piedoso, era um homem religioso, por assim dizer. Ele não havia conhecido Jesus ainda, mas ele era um homem piedoso e Deus escuta as orações dele. Olha que lindo, o anjo diz assim: a sua oração e as suas esmolas alcançaram os céus. Eu fico pensando, e aí eu me permito fazer essa divagação sobre mim. Quantas vezes na minha visão religiosa, e eu não digo como pastor, mas como crente há muitos anos, há mais de 20 anos, talvez eu me ache soberano, ou superior, ou acima de qualquer um daqueles que de uma maneira piedosa, contrita, chegam diante do Senhor e clamam. Pessoas que de repente estão aí nas ruas e clamam ao Senhor e buscam o Senhor dos céus, e isso precisa estar muito forte no nosso coração, porque muda as nossas perspectivas sobre o Evangelho. Olha só, isso é de maneira prática, porque uma pessoa que está ali na rua, que pode estar hoje ali embebedada pelo vício da droga, ou em qualquer lugar dessa cidade, e ela pode clamar lá do fundo do seu coração e no amontoado dos seus pecados: Deus, ouve o meu clamor e me salva, transforma a minha vida. E o Senhor, que é soberano, porque a salvação, ela parte do Senhor, pode alcançar essa pessoa. O que isso tem a ver comigo, pastor? Você deve estar pensando, tem a ver tudo conosco como igreja. O Evangelho é o escândalo, porque ele nos confronta muitas vezes, porque pode parecer que a nossa oração de crentes maduros seja mais poderosa do que a oração de um pequenino, frágil, que está jogado em qualquer canto do mundo. Eu quero dizer que o escândalo do Evangelho precisa fazer com que nós todos tenhamos a consciência de que nesses dias nós não podemos de maneira nenhuma, voltar os nossos olhos para dentro da nossa casa apenas e nos esquecemos daquilo que hoje está acontecendo lá fora. Deus, em sua soberania, estabelece seus propósitos e constrói o seu enredo na história. Escute bem, Ele conecta pessoas para um propósito maior e mais nobre. Aqui nós temos a conexão de duas personalidades, Cornélio e Pedro. Ele conecta essas pessoas. Essa história, ela traz consigo alguns ensinamentos para nós como igreja. A manifestação e a ação de Pedro, ela traz consigo alguns ensinos. Eu queria caminhar junto com você em 5 desses ensinos aqui nessa noite, daquilo que Pedro fez e como ele agiu diante de tudo isso, porque isso precisa entrar no nosso coração, precisa nos mover nesses dias, precisa nos fazer avançar nesses dias acima de tudo e acima de todos. E quando eu digo acima de todos, é acima de toda ação do mal, acima de todo principado e potestade. Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Esse desejo de Cornélio chegou aos céus, e a Bíblia diz que o anjo se apresenta a ele e diz a ele que ele deveria chamar Pedro, o apóstolo Pedro. Olha que interessante a primeira coisa. Quando Deus conecta pessoas diferentes para fazer aquilo que nós não imaginamos, Deus está falando com você. Porque de repente você está pensando assim: puxa, como é que eu vou chegar até num lugar? Como é que eu posso fazer com que a minha vida, a minha casa, o meu ministério, o meu trabalho alcance algo que eu não consigo? Eu quero dizer que essa conexão dos céus, ela se estabelece para cumprir um propósito maior do próprio Deus. Na história providencial e na linha do tempo, nós vemos que Deus, ele levanta homens e mulheres que ele chama de servo. Ele diz assim: ó, meu servo Nabucodonosor. Ele levanta a Babilônia
para que a Babilônia traga cativo ao povo de Deus, e assim eles permanecem por 70 anos, para ensinar esse povo a obedecer a Deus e a honrar a Deus. Ele chama assim, o meu servo Nabucodonosor. Mas como? E depois ele vai lá e pune Nabucodonosor. Mas ele usa situações que nós não conseguimos dimensionar. Ele usa estratégias que a nossa mente muitas vezes não consegue capturar, e nós precisamos estar atentos a isso. Fique atento àquilo que Deus está fazendo com você. Cuidado para que nós não sejamos uma geração distraída, leviana, acomodada nas nossas ações religiosas, a gente não consiga ver além dos nossos muros da igreja ou da nossa própria casa. Deus quer conectar em você, pessoas que vão fazer com que a sua vida e a vida dessas outras pessoas estejam indo para mais longe. Você crê nisso? Você tem que crer nisso. Deus vai fazer isso. Ah, vai fazer por quê? Porque se Ele quiser fazer, Ele faz. Ele é soberano. Pedro age e Pedro se move. E quando Pedro se move, ele nos ensina como igreja. Lembramos todos nós que esse Pedro é o mesmo Pedro que diz: Tu és Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus diz a Pedro assim: Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne que te revelou, mas foi o próprio Espírito. E sobre esta palavra eu vou edificar a minha igreja. Esse Pedro é esse homem bruto, bronco, rude, pescador, que havia acertado a resposta da pergunta mais importante da história: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos respondendo isso todo dia na nossa vida. Quem é Jesus para nós? Ah, ele é um cara, ou é um ser, ou é alguma coisa. Não, ele é o Cristo. O Cristo quer dizer que é o ungido, aquele que foi até a cruz por mim e me transformou. Mas é aquele também que renovou a minha vida e me deu uma nova perspectiva de futuro. Ele é o Filho do Deus vivo, não é um Deus morto, é um Deus vivo. E Pedro nos ensina, e ele caminha nesses ensinos, nos trazendo alguns apontamentos. O primeiro que eu faço aqui: a igreja precisa permanecer em oração. Paulo disse que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia fala que no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Ele estava com fome, porque Pedro era homem. Olha que coisa interessante. Pô, estou com fome, os caras estão fazendo ali um guisado, alguma coisa, sei lá o que eles estão fazendo, eu vou para o terraço orar. Eu tive a graça dada por Deus de estar nesse lugar, nessa casa, onde se diz que essa casa era a casa lá em Jope. Foi um dos primeiros lugares que nós visitamos em Jope, na nossa caminhada em 2017, em Jerusalém, Israel. Uma casa pequena, e aí a Bíblia diz que Pedro sobe ao terraço para orar. Eu estou com fome, mas eu vou orar, eu vou manter o contato com o meu Senhor. Aquele que me restaurou, que me regenerou, aquele que tirou dentro de mim o medo, me colocou a coragem. Esse Pedro, aquele que havia pregado e 3.000 almas haviam se convertido. Esse Pedro recebeu o batismo no Pentecoste. Esse Pedro é um homem cheio de coragem agora. Ele sobe para quê? Para orar. A igreja precisa permanecer em oração. Meu Deus, nós precisamos voltar e nos instruir e permitir que o nosso coração seja moldado para que as ações do Espírito Santo alcancem a cada um de nós enquanto nós estamos de fato debaixo da direção do Espírito. E como que nós vamos estar debaixo da direção do Espírito? Sem oração. Como que você pode encontrar, e como que você vai encontrar conexões profundas na sua vida se você não estiver em oração? Não vai dar, queridos, não tem como. E talvez se nós parássemos o culto aqui e fôssemos apenas orar, nós talvez encontraríamos resistências internas. E aí eu digo que cada um deveria avaliar-se a si mesmo. Ah, mas só orar? Eu quero só ouvir, porque ouvir é mais fácil do que orar. Claro que é. Eu estou recebendo, mas orar, eu tenho que renunciar à minha própria carne, eu tenho que chegar na presença de Deus e me apresentar como eu sou assim, e tenho que pedir perdão porque Ele me vê como eu sou dentro de mim, onde ninguém consegue me ver. Ele me vê como eu sou, os meus sentimentos, os meus pensamentos. E eu tenho que entrar na presença dEle. A igreja precisa permanecer em oração. Nós estamos vivendo dias, escute bem, que são dias de uma batalha espiritual. E dias de batalha espiritual, aqueles que são soldados precisam estar, primeiro, municiados, preparados e em guerra. Ah, mas essa batalha espiritual
eu não estou vendo. Nós estamos em batalha espiritual. Há uma ação maligna, trazendo todo tipo de prejuízo, de dano sobre as famílias. Basta ver quantos divórcios, quantos suicídios. Mas você pode falar, mas isso foi sempre desde o início dos tempos. É óbvio que foi. Isso é fruto do pecado. Isso é um legado da desconstrução lá do Éden, quando o homem peca e traz sobre si o juízo de Deus. Mas Satanás, ele entra e se esgueira em tudo isso, e ele começa a mover no meio da igreja. E nós precisamos nos levantar. Meu Deus, se nós pegássemos a Bíblia inteira e apontássemos todas as ações mais importantes de Cristo, nós iríamos verificar, e não tenha dúvida nenhuma, que ele passou grande parte do seu ministério em oração. Grande parte do seu ministério em oração. Nós precisamos voltar a orar e clamar aos céus para que o próprio Espírito de Deus coloque no nosso coração esse anseio de vê-lo, esse anseio de estar com Ele. Pedro, portanto, com fome, sobe ao telhado, a refeição estava sendo preparada e a Bíblia diz que ele cai em êxtase. Deus fala assim, eu quero falar contigo, que eu preciso conectar aquele homem piedoso que ora a mim continuamente com você que está orando a mim. Às vezes eu fico pensando assim diante de Deus, falo, Senhor, se nós entendêssemos que muitas e grande parte das nossas ações e das nossas batalhas, elas são vencidas no nosso joelho, como a gente diz, e quando nós levantamos, o Senhor vai abrindo as portas. Eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram essas experiências. Falar, puxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar com aquela pessoa, eu tenho que ir num lugar. Pai, mas por favor, vai à minha frente, coloca as pessoas certas. Sim ou não? Não aconteceu isso com você já? Tem gente que Deus tem chamado, tem pego pelos cabelos para cumprir o propósito maior, mas quando chega na hora e fala assim, o que eu vou dizer? Eu estou tão desconectado que eu nem sei o que dizer. Não, Pedro chegou, Cornélio falou, agora nós estamos todo mundo sentado, a família, todos os amigos, pode falar. Prega para a gente. 1 Pedro fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. Nós temos que estar pronto para falar com mansidão e temor, apresentar a razão da esperança que há em nós, e essa razão da esperança é o próprio Cristo. Mas eu preciso estar pronto. Ei, esses dias estão clamando para que você esteja pronto, para que você fale como as pedras estão clamando, para que você no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar, se a pessoa falar alguma coisa, você... Não, calma. Eu vou falar para você de alguma coisa que transformou minha vida, o Espírito Santo, Deus. Nós precisamos estar prontos, são oportunidades imensas, queridos, imensas. Nós temos pessoas fragilizadas porque perderam o emprego, fragilizadas porque se separaram, fragilizadas porque estão doentes, fragilizadas porque estão com medo, fragilizadas porque não sabem se seus filhos vão pegar, e por mais que a ciência diga isso e aquilo, muitas mães e pais estão preocupados, meu Deus, agora, quando retornar às aulas em setembro, será que o meu filho vai pegar ou não? Meu Deus, então existe um medo estabelecido, existe nas potestades do ar, os principados estabelecem um medo, um bloqueio, são ferrolhos, cadeias espirituais que fazem com que as pessoas caminhem quase que assim, com o ombro para baixo, com medo. E isso mais ainda agora, quando nós somos de alguma maneira amordaçados, e esse é um exemplo claro das máscaras, porque nós não podemos nos aproximar e nós não podemos falar com elas. Opa, peraí, calma. Uma coisa é obedecer às autoridades, como eu disse aqui, nós vamos obedecer sempre. Outra coisa é nos cerrarmos os lábios, para que nós não apresentemos justamente o Evangelho no momento mais crítico de toda a nossa história e geração. Ah, mas como fazer isso, pastor? Faça no WhatsApp, grave um vídeo, ligue para a pessoa. Se você pode estar distante da casa dela, se ela estiver lá do outro lado da rua, no muro, você pode estar falando com ela, fale com a máscara. Não limite aquilo que Deus quer fazer através de você. Não diga assim, eu vou ficar quietinho na minha, fechadinho, porque eu fechadinho aqui, eu não vou morrer. E se você morrer, se você é salvo, você vai para o céu. Sabia disso? Você vai ser promovido. Você vai ser promovido. Ah, mas é difícil falar de morte, porque minha vida é tão boa. Mas se nós não estamos dispostos a morrer, como vamos nos entregar de maneira total por essa causa que é o Evangelho? Não podemos ficar com medo de morrer. Eu não estou aqui para puxar lá de dentro do seu coração os sentimentos mais difíceis, que são esses, que nos levam a pensar quando será a nossa partida dessa terra. Não, eu estou dizendo que nós não podemos sucumbir, nós temos que estar prontos, como Pedro disse,
para dar a razão da esperança que há em nós em todos os momentos. E mesmo que haja uma máscara em nós, mesmo que haja um distanciamento lá na sua família, porque na sua família você pode ficar sem máscara, ministre na vida dos seus filhos, da sua esposa, e ministre na vida daqueles que você precisa ministrar através da tecnologia. Fale, ligue, mande um vídeo, faça alguma coisa, mas faça com que a esperança que é em você possa inundar toda a Criciúma, Nova Veneza, Forquilinha, Içara, a região sul de Santa Catarina. Nós estamos aqui, queridos. Precisamos fazer isso em nome de Jesus. E a última, a igreja precisa pregar o Evangelho na unção do Espírito Santo. Olhe bem o que aconteceu lá no 10:44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados, olha o escândalo do Evangelho, de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas, exaltando a Deus. Meu Deus, o pessoal que foi com Pedro foi assim meio para testar. Nós recebemos já em Pentecoste do Espírito, mas vamos ver se o Espírito é para ser derramado sobre todos, os gentios, aqueles que não são judeus, como nós. Vamos lá ver. Enquanto Pedro pregava a palavra com unção, a Bíblia diz que o Espírito toma todos aqueles daquele lugar. E eles começam a receber do Espírito, a falar em novas línguas, são tomados por Deus, e os próprios judeus ficam escandalizados, dizendo, nossa, na nossa caixinha religiosa, só poderia acontecer aqui, nesse lugar, conosco, dessa forma. Não, o Espírito está se movendo de todas as formas nesses dias, assim como se moveu lá. Por isso que a nossa pregação tem que ser na unção do Espírito Santo. A nossa pregação tem que ser encharcada com esse relacionamento com Deus. E aí nós vamos ver as pessoas quebrantadas, com sede do Espírito. Mas nós precisamos cultivar isso. Pedro foi transformado, uma família foi salva e a igreja cresceu. Acompanhe comigo, eu vou repetir. Olha, Pedro foi transformado, uma família foi salva e a igreja cresceu. Vou repetir mais uma vez. Olha a sequência disso. Pedro, um homem foi transformado no seu coração. Aquilo que para ele era impuro, pregar o evangelho para os gentios, não. Isso aqui é para os judeus só, é para nós. Pedro foi transformado, uma família, a família de Cornélio, conectada com Pedro, foi salva e a igreja cresceu. Aleluia! Deus está falando para cada um de nós essa noite. Se você já é salvo, se você já teve o seu coração transformado, regenerado e se encontra em santificação, prepare-se. Tenha comunhão com Deus, ore ao Senhor, esteja preparado, mas busque o Senhor porque Ele quer usar você através da ação do Espírito Santo, para que você seja essa conexão profunda na vida de uma pessoa, já pessoa que honra você ser um instrumento de Deus, para trazer salvação, paz, equilíbrio para dentro de um lar. Nessa semana, já pessoa que honra, de repente você orando, o Espírito te levar a orar por uma pessoa, uma família e te mostrar assim, olha, é essa pessoa, vá lá e ore por ela, ligue para ela, visite-a pelo celular, diga o quanto Deus a ama, fale disso. Mas se nós não estamos nem pensando nisso, distraídos com a nossa vida, distraídos com os nossos afazeres, como que nós vamos imaginar que Deus poderia eventualmente olhar para mim e me conectar com alguém? Deus quer te conectar com pessoas, para que primeiro o seu coração seja transformado, famílias sejam salvas e a igreja cresça em nome de Jesus. Essa é a minha oração aqui nesse lugar. A minha oração é que o meu coração religioso, que muitas vezes diz assim, não, mas aqui é muito difícil, nós não sabemos quanto tempo vão ficar, ali a Dona Maria, o seu João, atravessar a rua e vir aqui, isso não vai acontecer nunca. Essa é a mentalidade de Pedro, quando ele diz, não, isso aqui, para mim já é assim, não. Nós precisamos deixar que o Espírito remova as objeções do nosso coração e nós o obedeçamos integralmente, para que pessoas sejam transformadas, famílias sejam salvas e a igreja cresça. Eu não sei quanto isso arde no teu coração, mas isso queima no meu coração muito forte, tem queimado nesses dias, que a igreja precisa ser esse instrumento para que as pessoas sejam alcançadas, e ela vai crescer, e ela vai crescer, e ela vai crescer, e ela vai crescer. Pessoas novas, famílias novas, vidas transformadas, ações transformadas. Isso é tão lindo, tão lindo, tão lindo quando você vê alguém se achegando
ao Evangelho, você vê a sede da pessoa, você vê como ela quer conhecer algo mais, e você precisa apresentar esse algo mais a ela. Agora, cuidado para que você não fique nesses dias amordaçado, literalmente, preso, subjugado pelas potestades. Chegou o tempo da virada, eu falei sobre isso. O segundo semestre começou há pouco tempo, dia 1º de julho, começou o tempo da virada. Vamos virar esse jogo, vamos fazer com que Criciúma, o Brasil inteiro, possa ser alcançado pela nossa oração. Nós ficamos 21 dias em oração, às 3 horas da manhã, clamando. Paramos de orar? Não, vamos continuar orando, clamando aos céus, de uma maneira específica, poderosa. Mas vamos fazer isso. Não desanime. Se você está desanimado, seja fortalecido. Deus quer conectar você com outras pessoas, para que você seja um gatilho, o disparar de Deus na vida de alguém. Fique preparado, Deus pode te chamar agora, para fazer algo que você nem imaginou, através de uma mensagem no WhatsApp, uma ligação. Deus pode usar essa semana para constranger você e a mim, dentro da nossa religiosidade, e nos mostrar que Ele continua sendo Deus e soberano, e que Ele pode fazer as coisas mais malucas, mais escandalosas, e pode torcer assim, o nosso orgulho e a nossa vaidade, e nos fazer entender que Ele continua sendo Deus, é um Deus de milagres. Precisamos voltar a crer nisso. Quando uma pessoa é transformada, uma família é salva e a igreja cresce. Queria que você ficasse de pé junto comigo e vamos orar. Vamos orar ao Senhor nessa